Remember, he was a priest's son. Recordem, ele era filho de um sacerdote. Well, look how ridiculous that was for him not to follow the office of his father. Go back to the seminary. Bem, vejam quão ridículo foi para ele não seguir o ofício de seu pai, voltar para o seminário. But his job was too important. Mas o seu trabalho era muito importante. At 9 years old, he went into the wilderness. Com 9 anos de idade, ele foi para o deserto. And he came out preaching. E saiu pregando. They missed it. Eles o perderam. He was so simple, too simple, for their high, polished education to believe such a one. They thought when this man comes... Ele era tão simples, simples demais para que a alta e polida educação deles cresce em tal pessoa. Eles pensavam que quando este homem viesse, How about all the high places will be made low? que tal? Todos os lugares elevados serão abaixados. All the low places be made high. Todos os lugares baixos serão levantados. All the rough places be made plain. Todos os lugares ásperos se aplanarão. David saw it and said the mountains skip like little rams and the leaves clap their hands. Davi viu isto e disse, os montes saltarão como carneiros, e as folhas baterão palmas. What did it happen? O que aconteceu? An old whiskered guy like that with no education at all. Um velho sujeito barbudo assim, sem nenhuma educação, With a piece of sheepskin wrapped around him, came stumbling out of the wilderness of Judea. com um pedaço de pele enrolada ao seu redor, saiu tropeçando lá do deserto da Judeia, dizendo, And repent, for the kingdom of heaven is at hand. arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. And you bunch of snakes, don't you think to say I belong to a certain organization? E vocês, raça de serpentes, não pensem em dizer que eu pertenço a determinada organização. God's able of these stones to rise children to Abraham. Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Well, that's not him. We know that's not him. But Que coisa! Bem, não é aquele ali. Sabemos que não é ele. it was him. Mas era ele. He was making the path clean. Ele estava limpando o caminho. See? Bem. There's when the rough places was made plain. Foi aí quando os lugares ásperos foram aplanados. There's where the high places was brought down. Foi aí onde os lugares altos foram abatidos. Don't you think you got Abraham to your father? Não pense que tem por pai Abraão. Don't begin to tell me that kind of stuff. Não comece a me dizer este tipo de bobagem. Because God's able these stones to rise children to Abraham. Porque Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. The high places was brought down. Os lugares altos foram abatidos. Oh, that's it. Oh, que coisa! É isto. Yes. See the difference? Sim, vem a diferença? He said that's what would take place. Ele disse que isto é o que aconteceria. And when they come, they thought, oh my, they're just ready to receive him. E quando vieram, eles pensaram, oh, que coisa! Eles estavam simplesmente prontos para recebê-lo. If he come to their own organization. Se ele viesse para as suas próprias organizações, But because he come like that in such a simple way, yet mas ele veio assim, de maneira tão simples, não obstante, in interpreting the scriptures, conforme a interpretação das Escrituras, the high places was made low. os lugares altos foram abatidos. They didn't want to accept it, but they was. Eles não o quiseram aceitar, mas foi assim. Boy, he shaved them off. Rapaz, ele os depenou. He shook the hide right off of them and said, you bunch of vipers, you Ele arrancou a pele deles, disse, raça de víboras, snakes in the grass. suas cobras. I tell you, the axe is laid to the root of the tree. Eu vos digo que o machado está posto na raiz das árvores. And every tree that won't bring forth the fruits, just cut down and cast into the fire.
E toda árvore que não produzir frutos será cortada e lançada ao fogo. I indeed will baptize you with water, but there's coming one after me who's mightier than I. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire, and Eu, na verdade, vos batizo com água, mas virá um depois de mim, o qual é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. his fan is in his hand. E sua pá está em sua mão. He'll clearly purge the floors, and he'll burn up the chaff and take the wheat to the garner. Amen. Ele limpará completamente a eira, e ele queimará a palha e levará o trigo para o celeiro. Amém. That was when the rough places was made plain. Foi aí quando os lugares ásperos foram aplainados. See? But the people didn't get it. Vejam, mas o povo não concebeu isto. But it's just exactly with the word. Mas isto estava exatamente com a palavra. Just exactly the way the word said it. Exatamente da forma que a palavra o disse. So simple that they missed it. Tão simples que eles o perderam. They missed seeing it. Eles falharam em ver isto. Don't you be that blind. Não seja tão cego assim. Don't you be that blind. Vem, não seja tão cego. So, listen. Now, Então, ouçam, agora, they missed it. eles o perderam. He was so simple for their common beliefs of such a person that he missed it. Again, Ele era tão simples para a concepção comum deles sobre tal pessoa que eles o perderam. what was it? Novamente, o que foi isto? God, which is the word, Deus, o qual é a palavra, hiding in simplicity. escondido em simplicidade. Not a priest with his collar turned around, Não um sacerdote com seu colarinho virado, with smart education. com uma educação moderna. Jesus asked him the same thing. He said, Jesus lhes perguntou a mesma coisa. Ele disse, what did you go out to see? o que vocês saíram a ver? When John's disciples come over. Said, what did you go to see? Quando os discípulos de João vieram, disse, o que vocês saíram a ver? Did you go to see a man dressed with a priest robe on? Vocês foram ver um homem vestido com manto de sacerdote? You know, in soft clothing? He said, that kind of a preacher? Vocês sabem, e roupas finas? Ele disse, aquela classe de pregador? He said, did you go to see that? Ele disse, vocês foram ver aquilo? He said, no. That Ele disse, não. kind kiss the babies and, Aqueles que beijam os bebês, you know, bury the dead. vocês sabem, e enterram os mortos, They don't know nothing about a two-handed sword on the battlefront. eles não sabem nada a respeito de uma espada de 2 fios à frente de uma batalha. Out there some intellectual speech to some Kiwanis club or something, you know. Eles estão ali fora com alguma palestra intelectual para alguns Kiwanis Club ou algo, vocês sabem. No, they are right there. Eles estão todos ali. But when it comes out there to battle to face it, they know nothing about it. Mas quando chegam ali fora para encarar a batalha, eles não sabem nada a respeito disto. Because they're king's palaces. They Eles estão nos palácios dos reis. fool around that kind of celebrity. Eles perdem o tempo com aquele tipo de celebridade. But so then what did you go to see? Mas disse, então o que vocês saíram a ver? Did you go to see a reed shaking with any wind? Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? A man that could say, somebody Um homem que podia dizer, might say, you know, you belong to the oneness, but if you'll come over here at the assemblies, alguém que diria, sabe, você pertence à unicidade, mas se você vier aqui para as assembleias, I'll tell you what I do. eu vou te dizer o que farei. We'll make it. I believe we'll do that. Nós faremos isto, eu creio que farei aquilo. A reed shaking, not John. Uma cana agitada, não João. No. If you'll come be a Sadducee and not be a Pharisee, Não. Se você vier e se tornar um saduceu e não for mais fariseu or something done, ou alguma outra coisa, you didn't see anybody shuck with the wind, not John. então
Vocês não viram uma cana agitada pelo vento, não, João? No, sir, brother. Not him. Não, senhor, irmão, não ele. He said, then what did you go to see, a prophet? Ele disse, então, o que vocês saíram a ver? Um profeta? Take a prophet to do that. Era necessário um profeta para fazer aquilo, vejam? He said, now, that was the evidence of a prophet. See? Ele disse, agora, aquela era a evidência de um profeta, vejam? The word of God with him. A palavra de Deus com ele. The word comes to the prophet. A palavra vem ao profeta. So what did you go to see, a prophet? Vem, disse, o que vocês foram ver? Um profeta? Yes, that's right. Ele disse, sim, isto é correto. But I'll say to you, even more than a prophet. For he was. Mas eu vos digo, muito mais do que um profeta. Ele era. Why was he more than a prophet? Por que ele era mais que um profeta? He was a messenger of the covenant. Ele era o mensageiro do pacto. Sure he was. Claro que ele era. That bridged the way between law and grace. Que fez uma ponte entre a lei e a graça. He was a keystone in there that had been spoke of. Ele era a pedra fundamental que já havia sido descrita. He said, if you can receive it, this is he who the prophet spoke of. Ele disse, se podeis receber, este é aquele do qual falou o profeta. Behold, in Malachi 3, I'll send my messenger before my face. Eis em Malaquias 3, que eu enviarei o meu mensageiro diante de minha face. And he'll prepare the way before me. See? Vejam, e ele preparará o caminho diante de mim. Vem? Oh, he was so simple. God, again, hiding in simplicity. Oh, ele era tão simples. Deus novamente escondido em simplicidade. And watch what he done. Então observe o que ele fez. He preached such a mighty Christ coming. Ele pregou a vinda do poderoso Cristo. He's got his fan in his hand. Ele tem sua pá em sua mão. He's fanning his way. Ele limpará o seu caminho. I mean, he'll thoroughly purge his floors. He'll Eu quero dizer que ele purificará completamente a sua eira. take up the trash and sweep it out down there and burn it. That's right. Ele apanhará o lixo e o varrerá para longe e o queimará. Isto é certo. He'll gather up the grain and take it into the garner. Ele ajuntará o grão e o levará para o celeiro. See, he was inspired. But Vejam, ele estava inspirado. when Jesus come, they're looking for, and all them apostles, you know, they're looking for a great something to come. My, Mas quando Jesus veio, eles estavam esperando por... E todos aqueles apóstolos, vocês sabem, estavam esperando que algo grande viesse. oh, he's coming, that's all there is to it. Boy, he'll be mighty, he'll kick. Oh, que coisa! Oh, ele está vindo. Isto é tudo que há, rapaz. Ele será poderoso. them Romans off the face of the earth. Ele chutará aqueles romanos para fora da face da terra. My, you'll make them Greeks go this way and Romans go that when he comes. Oh, ele fará aqueles gregos irem para este lado e os romanos para aquele, quando ele vier. When he comes, little humble fella being pushed around one side to the other. Quando ele veio, um sujeitinho humilde, sendo empurrado por ali, de um lado para o outro. What was it? O que foi isto? God. Hiding himself. Hallelujah. Simplicity. Deus se escondendo em simplicidade. Oh, que coisa! Then he stood at the end of his message and said, Então ele parou no final da sua mensagem e disse: who can condemn me of sin? Quem pode me acusar de pecado? What all the Bible said that I would do, if I do not the works of my Father, then condemn me. Tudo que a Bíblia disse que eu faria, se eu não faço as obras do meu Pai, então me condenem. But what did the Scripture say that I would do that I haven't done? Mas o que as Escrituras dizem que eu faria que eu não tenha feito? Sin is unbelief. You know, who can accuse me? Vocês sabem que pecado é incredulidade. Quem pode me acusar? If I cast out devils by the fingers of God, Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, then show me what you're doing about it. então me mostrem por meio de que o estão fazendo vocês. Simplicity. Simplicidade. Even surrendered himself unto death. But, Rendeu-se até a morte. oh,
on that Easter morning. Mas, ó, naquela manhã de Páscoa, aleluia. That's where he purged it. Aí está onde ele limpou a eira. He swept out the trash, all right, brother. Ele varreu bem o lixo, irmão. Yes, indeed. And the wheat was sealed to the garner, laying there on the ground with eternal life rest. Sim, de fato. E o trigo foi selado no celeiro, colocado ali no chão com vida eterna. And waiting for that great day that we're going to speak of the coming of the Lord, when that life will come to life and we'll rise in that resurrection and be caught over there and be gathered into the garner. Descansando ali, esperando por aquele grande dia, do qual falaremos da vinda do Senhor, quando aquela vida virá à vida, e nos levantaremos naquela ressurreição, e seremos tomados com ele nos ares, e seremos ajuntados no celeiro. And the trash will be burnt out of the husk and wrapped around and tried to pull it this way or that way will be burnt with unquenchable fire. Amen. E o lixo será queimado, e a palha que estava envolvida com o trigo, e tentava puxá-lo para este ou aquele lado, será queimada com fogo inextinguível. Amém. Oh, isn't he wonderful? Oh, não é ele maravilhoso? They missed him, God in simplicity. Why? Why he never even preached in the ecclesiastical terms? Eles o perderam. Deus em simplicidade. Por quê? Por quê? Ora, ele nunca nem mesmo pregou com os termos eclesiásticos. He never preached like a preacher. Nunca. Ele nunca pregou como um pregador. See? He preached like he used the terms of simplicity of God. Vem, ele pregou ele usou os termos da simplicidade de Deus. The terms like the axe is laid. Termos como o machado está posto. The terms of the tree. Termos de árvore. The terms of snakes. Termos de cobras. Not some seminary teacher, Não algum professor de seminário, as in the ecclesiastics of the day, like a doctor of divinity, doctor so-and-so. como os clérigos do dia, doutor em divindade, doutor fulano de tal. He didn't do that. Ele não fez isto. He preached like a woodsman out there or something. Ele pregou como um lenhador lá do mato. He talked about axes and trees and serpents and things like that. Ele falava sobre machados e árvores e serpentes e coisas assim. Wheat and garners and everything like that. E trigo e celeiros e tudo mais assim. He'd be considered today I guess, a soapbox preacher. Ele seria considerado hoje, eu creio, um pregador de praça pública. I think he's called a stump preacher in that day, standing on the stump down there by Jordan. Eu acho que ele era chamado de pregador de cepo naquele dia, de pé em cima de um toco ali embaixo no Jordão. God in simplicity hiding from the wisdom of the world. Deus em simplicidade, escondendo-se da sabedoria do mundo. Now let's find out. Jesus said, I thank thee, Father. Agora vamos descobrir. Jesus disse, graças te dou, Pai, Thou hast hid these things from the wise of the world, pois tu escondestes estas coisas dos sábios do mundo and it's going to reveal them to babies such a word. Amen. e as revelastes aos pequeninos que aprenderão. See? God hiding in simplicity in Christ. Vem, Deus se escondendo em simplicidade em Cristo. God hiding in simplicity in John. Deus se escondendo em simplicidade em João. See? He was just think of it. Vem, só vejam, ele estava, apenas pense nisto. God in simplicity, hiding himself from the wisdom of the world. Now I will close in just a minute because Deus em simplicidade, escondendo-se da sabedoria do mundo. Agora encerraremos em apenas 1 ou 2 minutos, porque I don't want to hold you no longer. Look, eu não quero vos segurar mais. let's stop just a minute, something personal. Vejam, vamos parar apenas 1 minuto, algo pessoal. Think of a day that we're living in. Pense no dia em que estamos vivendo.
to close this off now. Para encerrar isto agora. Think of the day we're living in. Pense no dia em que estamos vivendo. God coming down in a little old humble place that we've been dwelling. Quando Deus desce em um pequeno, velho, humilde lugar em que estamos, Healing the sick, curando o enfermo, and the rich and the haughty and the high-scholared. Days of miracles is past. There's no such a thing as divine healing. e o rico e arrogante e altamente culto, os dias dos milagres passaram. Não existe tal coisa como cura divina. Remember the message I preached from right across this piece of ground here the morning that I left by David and Goliath? Vocês se recordam da mensagem que preguei bem deste pedaço de chão, aqui, na manhã que saí, a respeito de Davi e Golias? But how you going to meet an educated world out there, Brother Brandon, with all this? I said, Disseram, como você vai encarar um mundo educado aí fora, irmão Branham, com tudo isto? I can't help how I'm going to meet it. God said, go. Eu disse, não sei como vou encarar isto. Deus disse, vá, That's all. vem. Isto é tudo. It's His word. He Vejam, é a sua palavra. promised that the hour is here. Ele a prometeu, a hora é esta. When that angel that you see in that picture over there come down on the river down there that day, Quando aquele anjo, que você vê naquela foto ali, desceu no rio lá embaixo naquele dia, 30 years ago, this coming June, or há 30 anos atrás, neste próximo junho, 33 years ago, rather, ou há 33 anos atrás, melhor dizendo, this coming June, neste próximo junho, it said that John the Baptist was sent forth before 5,000 people or more. e disse, como João Batista foi enviado diante de 5.000 pessoas ou mais, The hour has come when your message will spray the world. a hora tem chegado quando tua mensagem rodeará o mundo. Remember the criticism, if any of there, I guess Roy Slaughter or someone sitting here might remember the day, or some Miss Spencer, or ever who would be some of the old people here that would know. Vocês se recordam da crítica? Se alguém de vocês estava ali, eu creio que Roy Slaughter, ou algum deles assentados aqui, podem se lembrar do dia, ou da senhora Spencer, ou seja, quem for, que estava, alguma das pessoas antigas aqui que vocês conhecem? George Wright or some of them. Vejam, George Wright, ou algum deles, vejam. Know that? Quem sabe disto? How it was, but hasn't it done it? Como aconteceu? Mas não sucedeu assim? It did it. Isto aconteceu. And then in the midst when they turned down and said, it's just a mental healing, and God turned right back around and sent an old dumb possum in there and was healed by the power. Então, no meio, quando eles viraram e disseram, é apenas uma cura mental, e Deus virou e enviou uma velha gambá surda ali, e foi curada pelo poder de Deus. Lyle Wood, Banks, when we're sitting down there and know the God vindicated truth, when a little old dead minnow fish laying on the water in the Lywood e Banks, quando estávamos assentados ali embaixo e conheceram a vindicada verdade de Deus, quando aquele velho peixinho morto estava boiando na água. The Holy Spirit spoke the day before he was going to show him his glory and do something about it. E o Espírito Santo havia falado um dia antes que ele iria lhes mostrar sua glória e faria algo sobre aquilo. And there that morning standing, the Holy Spirit come down in that boat and E ali naquela manhã, ali de pé, o Espírito Santo desceu naquele barco. raised up and spoke to that fish, and it E eu levantei e falei àquele peixe. laying on the water dead for a half hour, E ele jazia ali na água morto por meia hora. his gills and entrails pulled out of its mouth. They Suas guelras e vísceras puxadas para fora de sua boca. come to life and swam away as good as any other fish. Ele voltou à vida e nadou para longe, tão bem quanto qualquer outro peixe. What is it? O que é isto? God hiding himself in simplicity. Deus se escondendo em simplicidade. God's able of these stones to rise from the dead. God's able to heal a possum or a fish or anything. Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão.
Deus é capaz de curar uma gambá, ou um peixe, ou qualquer coisa. If he'll bring his message forth and the people won't believe it, God can raise up a possum to believe. Se ele trouxer a sua mensagem e o povo não quiser recebê-la, Deus pode ressuscitar uma gambá para crer nela. God can raise a dead fish, he can raise a dead possum, he can do anything he wants to do. Aleluia! Deus pode ressuscitar um peixe morto. Ele pode ressuscitar uma gambá morta. Ele pode fazer qualquer coisa que ele queira fazer. What a rebuke to this generation. Que reprovação para esta geração. When they stumble over it and fuss about it and you didn't do this and do that. Quando eles tropeçam sobre isto e fazem uma confusão e tu não fazes isto e fazes aquilo. God sent a simple animal in. E Deus envia um simples animal. What a rebuke. Vem, que reprovação. What was it? O que foi isto? God in simplicity. Deus em simplicidade. Showing himself to be great. Vejam, mostrando sua grandeza. Oh my. Oh, que coisa. Rebuke these men of this generation of their unbelief. Reprovando a incredulidade dos homens desta geração. Now, they think now, like they always have, it must be done in their own way. Agora, eles pensam hoje, como sempre pensaram, isto devia ser feito da maneira deles. Now, if there's such a thing as divine healing, Agora, se existe tal coisa como a cura divina, like a Catholic man told me this, como um homem católico me disse, a fellow the night told me um sujeito outra noite me falou sobre isso. about that, said, this is Iris, I went to see his boy there, Houston, he said, Vocês sabem a respeito disso? Disse, aquele Ayers que eu fui ver a respeito do seu garoto em Houston, ele disse, well now, if that was a gift of God, he'd have to come to the Catholic Church. ele disse, bem, agora, se aquilo foi um dom de Deus, aquilo teria que vir na Igreja Católica. Você vê? Vem? The Methodists thought it'd have to come in their church, and the Pentecostals thought it'd have to come to their church. Sim, os metodistas acham que isso teria que ter vindo à sua igreja, e os pentecostais pensam que isso teria que vir para a sua igreja. But it didn't come in any of them. Mas isto não veio a nenhuma delas. It come in the power of the resurrection of Jesus Christ. Isto veio no poder da ressurreição de Jesus Cristo, manifestando a si mesmo. Sure he does. Isto é certo, claro que ele manifestou. Yeah. Just watch it. Don't let it pass from you. Keep Sim, apenas observe isto. Não deixe isto escapar de você. it under your heart. Guarde isto em seu coração Remember, ponder it there. e recorde, pondere isto aí. It's got to come in their own way. Tem que vir na própria maneira deles, From their own denomination. And de sua própria denominação, except it does that, e se não for assim, it isn't him. não é ele. Vejam, It's a psychology or it's the devil. é apenas psicologia ou é o diabo. It's not God, because if it was God, he'd have to come in their own ways. Isto não é Deus, porque se fosse Deus, ele teria que vir da própria maneira deles. The way we got interpreted. That's the way Veja você, da forma que temos isto interpretado. that Jesus had to come to the Pharisees. It Esta é a forma que Jesus tinha que vir aos fariseus. had to be that way. See, Isso teria que ser daquela maneira, vem? if God was going to send a Messiah, they had all interpreted this how he must be, and because he come different, then it wasn't Messiah. Se Deus fosse enviar um Messias, eles tinham tudo aquilo interpretado como ele devia ser. E porque ele veio diferente, então não era o Messias. He was a illegitimate something. He was a Beelzebub. Ele era ilegítimo, ele era Beelzebu. But it was God, hiding in simplicity. Mas era Deus, se escondendo em simplicidade.